Desde tempos passados, o homem sempre buscou a imortalidade, tentando encontrar a fonte da juventude, ou descobrir ervas que retardem o envelhecimento. A natureza concedeu a alguns animais propriedades que lhes permitem viver após a morte. Não é isso injusto para os humanos? Desde abelhas até sapos e moscas, todos compartilham algo em comum: a habilidade de preservar a vida mesmo após a morte. Assista a este incrível vídeo dos 10 animais que vivem após a morte. Mas não se assuste ainda. Espere até ver o número 1. Em 10º lugar, estão as tartarugas. É fascinante entender como a natureza funciona, e o que você talvez não saiba é que os corações de répteis, aves, mamíferos e até peixes possuem seus próprios marca-passos naturais, que começam a operar na ausência de sinais cerebrais, permitindo que seus corações continuem batendo. É cruel que os humanos tenham que gastar uma fortuna nesses dispositivos enquanto répteis, como as tartarugas, podem sobreviver mesmo sem oxigênio, graças ao seu próprio saco de combustível. Uma tartaruga cabeçuda pode nadar sob a água por 5.000 horas, sobrevivendo com o pouco oxigênio que consegue extrair da água. Ela pode continuar se movendo até que seu último saco de combustível se esgote. Número 9. O polvo. Se você pedir polvo em um restaurante japonês ou coreano e ver os tentáculos se movendo, não se surpreenda. Nos países asiáticos, fresco do mar significa literalmente o polvo ainda vivo. Mas como diabos um polvo cortado poderia se mover? Isso é coisa de zumbis e definitivamente não é pra mim. Prefiro que minha comida não se mova enquanto desce pela minha garganta. No entanto, essa é a delicadeza e não é o polvo que está vivo, mas seus braços, que podem continuar se movendo mesmo depois de cortados. Isso ocorre porque o polvo possui um sistema nervoso central único, com a maioria das células nervosas localizadas nos tentáculos e não no cérebro. Número 8. As abelhas. Pode parecer loucura, mas não fique ao lado de uma abelha se você pensar que está morta, porque ela ainda pode picar você. Surpreso? Não é que você possa ter uma colmeia zumbi em seu jardim, pois as abelhas mortas não podem voar. Mas seu mecanismo de picada e o sistema que usam para liberar suas toxinas continuam funcionando após a morte. Se uma abelha morre, seu ferrão se solta do corpo, ficando preso na pele de sua vítima. Você já deve ter visto essa pequena mancha negra na pele depois de ser picado por uma abelha. O ferrão contém um pequeno órgão cheio de veneno de abelha, e um músculo continua bombeando o veneno. Todas essas ações são involuntárias e não são controladas pelo cérebro da abelha. Então, da próxima vez que encontrar uma abelha morta, não se aproxime, porque esse ferrão ainda está vivo. Número 7. As baratas. O que estava pensando a mãe natureza ao dar à barata o dom da imortalidade? Esses bichos existem desde a pré-história. Os cientistas dizem que poderiam sobreviver a uma guerra nuclear e que podem viver sem cabeça. Agora, uma barata sem cabeça é assustadora, mas aparentemente podem fazer isso por semanas, o que é suficientemente nojento para assustar qualquer um. Se você arrancar a cabeça de uma, ela não sangrará como os humanos porque são criaturas sem sangue. As baratas se movem por instinto, então se a ferida no pescoço coagula, a barata simplesmente continuaria vivendo. E atenção, as baratas nem mesmo respiram pela cabeça, mas por pequenos orifícios em seus corpos chamados espiráculos. Número 6. Planárias. Se você cortar uma minhoca em seu jardim ao meio, as chances de que ela se regenere em 2 minhocas são nulas. Claro que isso não vai acontecer. Mas já ouviu falar das planárias? Esses bichos são bastante singulares e os resultados do que pode acontecer em uma situação similar com uma planária podem ser perturbadores porque as planárias são mestras da regeneração. Se uma parte do seu corpo é amputada, elas podem regenerar. As partes podem crescer de direções opostas. Se você cortar uma planária pela metade, da cabeça crescerá uma cauda e da cauda crescerá uma cabeça. Se você a cortar em 20 partes, obterá 20 novas planárias, iguais à original. Isso é verdadeiramente insano, e você pode não estar pronto para acreditar. Número 5. Salamandras. Assim como a planária, a salamandra também é um animal abençoado com o poder da regeneração. Se você já viu como um lagarto pode se livrar de sua cauda em caso de perigo e depois regenerá-la. Bem, as salamandras são assim.
A capacidade de regeneração das salamandras é quase paranormal, e mesmo que você corte qualquer parte do seu corpo, ela simplesmente voltará a crescer. Graças a Deus que são pequenas criaturas não ameaçadoras. Porque imagine enfrentar essa situação com um crocodilo agressivo. A razão dessa maravilhosa obra da natureza é que a salamandra possui uma proteína especial que pode ajudar na replicação das células, que também é encontrada em seres humanos, mas em menor quantidade. Essa proteína contribui para a cicatrização das feridas nas salamandras e é muito mais pronunciada em níveis maiores. Os cientistas não param de estudar as salamandras na esperança de descobrir como suas capacidades únicas também podem ser aplicadas nos humanos. Número 4. Rãs. Sim, as rãs, assim como as salamandras e as planárias, têm propriedades regeneradoras, o que nos faz perguntar o que está acontecendo no mundo dos répteis. Não é de se admirar que abundem os mitos sobre os reptilianos, pessoas lagarto que vivem entre nós. Quanto às rãs, os cientistas descobriram que elas podem continuar se movendo mesmo quando têm o cérebro morto. Em um experimento com animais sem cabeça, os cientistas observaram que quando uma rã é colocada de cabeça para baixo, ela volta a se levantar. Esse tipo de experimento foi uma tendência no século XIX, onde uma rã a quem havia sido extirpado o cérebro mostrava respostas a estímulos e a dor. Dito isso, acho que deveríamos deixar em paz as pobres criaturas. Ninguém quer ver uma rã sem cérebro. Número 3. Moscas. Provavelmente você nunca parou para pensar em uma mosca irritante, porque o primeiro instinto seria esmagá-la assim que ela entrasse em sua cozinha. Mas você sabia que as moscas podem sobreviver a temperaturas abaixo de 0, entrar em uma fase de animação suspensa e viver por dias, mesmo sem cabeça? Parece saído de um filme de ficção científica, mas é verdade. Se você cortar a cabeça de uma mosca fêmea, ela continuará zumbindo ao seu redor. O que é ainda mais surpreendente e assombroso é que uma mosca macho nem sequer se importa se uma mosca fêmea sem cabeça aparece diante dele, porque ele entrará diretamente no modo de acasalamento. Ou, como dizem, a cabeça está nos olhos de quem olha. Nada realmente muda quando há uma mosca fêmea sem cabeça, porque ela continuará com seus afazeres como sempre. Número 2. Galinhas. Você já ouviu a expressão correr como uma galinha sem cabeça? Pois pergunte a um fazendeiro. Por si só, uma galinha sem cabeça pode acabar correndo por um açougue ou fazenda como um zumbi, e a razão é um erro humano devido à fisiologia única da galinha. O sistema nervoso central de uma galinha é diferente do dos humanos. Os galinhas têm um tronco encefálico além de um cérebro, que também controla algumas de suas ações corporais. Agora, se um açougueiro erra no tronco encefálico, ela pode continuar se movendo. Agora, se a jugular também permanece intacta no pescoço da galinha, então seria uma situação muito estranha, porque a ave continuaria se movendo. Claro, a galinha acabaria morrendo de fome. Em um caso muito famoso, uma galinha viveu durante 18 meses sem cabeça. Isso sim seria um espetáculo estranho de ver. Número 1. Serpentes. Quando se trata de uma serpente agressiva, o mais fácil seria cortar a cabeça. Mas o que pode acontecer a seguir pode fazer você urinar nas calças, se já não o fez. A cabeça da serpente também poderia abrir sua boca e mostrar suas presas em posição de ataque. E essa visão seria suficiente para fazer alguém desmaiar mais do que você imagina. A cabeça de uma serpente, junto com suas presas mortais e seu saco de toxinas, continua funcionando e pode mordê-lo, administrando o mesmo veneno sem estar ligada ao seu corpo. Isso se deve ao fato de que a cabeça da serpente pode detectar sinais de calor e ainda pode picar você. A capacidade de detecção de calor de uma serpente pode durar horas após sua morte. Não é espantoso que o mundo animal esteja à frente dos humanos, que ainda estão quebrando a cabeça em temas como regeneração e anti-envelhecimento? Esse é mais um vídeo do canal Fêmea Selvagem. Deixe um like e inscreva-se para ajudar o canal. Obrigada!